Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo profético aqui do canal. Mais uma visão, meus queridos, mais um sonho profético muito impactante com a volta de Jesus. E desta vez, meus irmãos, um pastor vai relatar aqui um testemunho, meus irmãos, emocionante e ao mesmo tempo desesperador, porque se trata da volta de Jesus e também da nossa preparação para subir no arrebatamento. O pastor, meus irmãos, vai contar uma experiência aqui incrível. Peço a vocês que acompanhem até o final, porque eu tenho certeza, meus irmãos, que você vai se arrepiar, você vai se emocionar. É algo impactante, porque quando envolve a volta de Jesus, quando envolve o arrebatamento, meus irmãos, a gente fica ligado, a gente fica estremecido, porque Jesus pode voltar a qualquer momento e pode pegar a gente desapercebido, ou seja, Jesus pode voltar e pegar cada um de nós despreparado. E é isso que o pastor vai relatar aqui na visão dele, meus irmãos. É algo impressionante e ao mesmo tempo emocionante. Peço a vocês que acompanhem até o final. Então, meus irmãos, sem mais delongas, vamos acompanhar junto esse relato emocionante desse pastor. Preste atenção. Vou contar uma experiência para vocês que eu tive quando eu era lá por volta dos meus 17 anos de idade. Acho que já tinha 18, Vinha de um culto. Um culto como esse, abençoado. Terminou o culto, cantamos um hino: aviva no Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Esse é um hino que nós temos no nosso inário. Cantamos isso e saímos da igreja alegres, felizes, e fomos para casa. Eu vou dormir aquela noite. É uma noite de domingo. E eu acordo assombrado com o sonho. Eu acordo assustado com o sonho. Quase caio da cama por causa daquele sonho. Foi um sonho muito forte. Tem sonhos e sonhos, não é mesmo, irmãos? Aquele foi um sonho diferenciado. E o que eu senti, e com muita clareza, muito real para mim, é que eu estava andando, assim, nas ruas da cidade. E de repente, debaixo assim de uma árvore, havia umas folhagens, era de dia, não era meia-noite. De repente, um estrondo daqueles. Um barulho arrasador. E o céu se abria. E era Jesus que estava voltando. E eu fiquei assustado. E olha que eu vinha do culto. Olha que eu estava cantando. Gente, eu quero perguntar para vocês. Aquele sonho para mim é um divisor de águas na minha vida. Eu fiquei assustado com a ideia da segunda vinda de Cristo, porque eu me perguntava: está a minha lâmpada devidamente carregada com azeite? Estou eu preparado para este encontro? Porque foi de repente. Estava andando pela vida. Eu não estava fazendo nada demais, gente. Eu tinha vindo da igreja. E mesmo na caminhada eu não estava pecando, digamos. Mas de repente Cristo veio ali. E ele veio e eu assustei. Eu assustei porque eu me questionava. Eu tinha uma certa preocupação e inquietação interior. E agora que eu vou estar com ele um tete a tete? E agora? Estou eu devidamente preparado para este encontro? Naquele momento invadiu o quarto em que eu me encontrava a presença de Deus. Vocês já viram aquela descrição do Antigo Testamento, quando se consagra o templo e o templo fica cheio de fumaça?
se uma presença mais substancial, física, a presença de Deus se manifestando em termos muito mais tangíveis, eu diria. Não teve fumaça, mas foi tão forte para mim. Eu sentia Deus entrando, eu me sentia apertado pela presença de Deus. Eu me sentia, inclusive, sufocado pela presença de Deus. É um negócio que eu não consigo descrever com palavras. Mas eu estava plenamente seguro, depois daquele sonho. O impacto da presença de Deus foi tão forte que invadiu aquele quarto. E eu estava como sendo esmagado pela presença. Era demais para mim. Era forte, era tremendo, era real, era como que tangível. Eu sentia aquilo se materializar, a ponto de eu pedir para parar. Eu pedi, eu disse, Deus, eu estava já em pranto, chorava, arrepiado. Se eu olhasse no espelho, eu acho que meu cabelo estava assim, estava moderno, não era com os cabelos de hoje aí. Eu estava debaixo da sensação da presença de Deus. E aí o que aconteceu? Foi tão forte que eu disse, Deus, para, não me mostra um anjo, por favor, não. Eu estava tão, eu estava assombrado. A presença de Deus, ela dá medo, eu diria. Ainda mais quando você é pego assim, meio de surpresa. Quantas vezes, quando Deus se manifesta, é dito por parte de um anjo, através de uma teofania, ou de, não temas. Por quê? Porque o temor é a reação natural diante de algo que é fantástico, que vai além do que é normal. Não é uma sensação qualquer, foi demais. Não me mostra, estou satisfeito, já estou convencido, já entendi tudo. Quebrado, chorando copiosamente na presença de Deus, dobrando o joelho e também confessando meus pecados e tendo um encontro com Deus, que foi tremenda experiência para mim. Tá aí, meus irmãos, a visão tremendíssima desse pastor, impactante, meus irmãos, porque a gente, vendo esse testemunho, a gente sente dentro da gente que a gente não tem assim aquele preparo individual, aquele preparo especial. A gente não consegue saber se dentro do interior da gente a gente está apto a subir, está preparado para ver Jesus voltar nas nuvens desse céu para arrebatar a igreja. Vocês perceberam que no testemunho do pastor, ele vinha da igreja, meus irmãos, ele vinha de um culto onde algo espiritual aconteceu. Então ele vinha carregado, meus irmãos, com as suas baterias carregadas. Ele vinha de um culto e mesmo assim ele foi pego de surpresa. Ele não estava preparado para encontrar com o noivo, ele não estava preparado para se encontrar com Jesus, ou seja, meus irmãos, ele não estava preparado para ser arrebatado, porque vocês viram ele falando que agora ele ia estar tete a tete com Jesus. E agora, e os pecados? Será que ele pediu perdão? Como estava a vida dele? Então, meus irmãos, isso tudo a gente precisa analisar. A gente realmente precisa de um preparo, meus irmãos. Porque não é de qualquer jeito que a gente vai subir, meus queridos. Não é de qualquer maneira que a gente vai subir no arrebatamento. A gente precisa estar vigilantes. E é sobre isso que a gente vai ler na Bíblia agora. Estar vigilante, meus irmãos, a todo tempo. O que a Bíblia nos orienta? O que o Deus poderoso nos orienta a ficar? A gente vai ler agora, meus irmãos, Mateus 25, verso 13. Olha o que diz nesse verso, meus irmãos. É muito forte, é muito poderoso. Por isso é preciso nós estarmos vigilantes o tempo inteiro. Vamos ler, meus irmãos. Mateus 25, versículo 13 diz assim, vai aparecer na tela para vocês estarem também acompanhando juntamente comigo essa leitura. Diz assim: vigiai, pois
porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meus irmãos, esse texto ele é muito forte porque nós não sabemos a hora que Jesus vem e nem sequer o dia que ele vai voltar. Meus irmãos, quando ele voltar, será que ele vai pegar eu despreparado? Será que ele vai pegar você desapercebido? Na parábola, meus irmãos, das 10 virgens, todas foram pegas em um sono, todas adormeceram, todas foram pegas de surpresa. Aí vem o noivo está vindo, aí vem o noivo. Aí as 5 que tinha ali os seus azeites a mais entraram na festa, entraram no casamento, mas 5, meus irmãos, ficaram de fora, ou seja, todas foram pegas de um sono, adormeceram, e todas foram despertas com o noivo vindo, mas somente 5 estavam preparadas. 5 tinham azeite a mais, azeite suficiente em suas lamparinas, mas 5 não tinham azeite suficiente, ou seja, elas não se prepararam o suficiente para encontrar-se com o noivo. E vai ser da mesma forma, meus irmãos, quando Jesus voltar. Ele vai pegar muita gente desapercebido, muita gente dormindo, meus queridos, e muita gente vai ficar para trás. E eu não estou falando aqui de pessoas ímpias, não. Eu não estou falando aqui de pessoas ateus, não. Eu não estou falando aqui de pessoas que são negacionistas, que negam o nome de Jesus, não. Estou falando de cristãos, gente. Estou falando de pessoas evangélicas. Estou falando de pessoas que vai para a igreja todos os cultos, pessoas que estão lá à frente dirigindo o culto, pastores, meus irmãos, que estão em cima dos púlpitos. Essas pessoas, meus irmãos, vão ser pegas desapercebidas se não se prepararem adequadamente. Vocês perceberam que na visão do pastor, ele foi pego de surpresa porque ele não estava preparado para a volta de Jesus naquele momento. Ele falou: e agora que vou estar tete a tete com o Salvador? Será que eu vou subir ou será que eu vou ficar? Será que eu pedi perdão dos meus pecados? Será que eu estou limpo? Será que as minhas vestes estão brancas para subir no arrebatamento? E agora? Então, meus irmãos, isso tudo é de valia para nós. Nós precisamos pegar esses testemunhos, meus irmãos, de sonhos, visões, revelações proféticas, arrebatamento de espírito que tem aqui, que a gente precisa pegar essas coisas e botar em prática em nossas vidas e servir de testemunho para um preparo espiritual, gente, porque não é de qualquer jeito que sobe, gente. A gente precisa de um preparo espiritual. A gente precisa, meus irmãos, nos esvaziarmos do nosso eu, da nossa ignorância, nos esvaziar de todos os nossos pecados, de ter uma entrega total, sem reserva ao Salvador, meus irmãos. A gente precisa ser vigilante, assim como diz o texto: vigiai, vigiai, pois não sabeis a hora e nem um dia em que o Filho do Homem há de vir nas nuvens desse céu. E quando Jesus voltar, meus irmãos, pode ter certeza, pode escrever o que eu estou falando, Jesus vai pegar muito crente dormindo, muito crente desapercebido, meus irmãos. Muito crente vai estar dormindo nesses momentos, meus irmãos. Quando Jesus voltar, está escrito isso na Bíblia. Isso está escrito na Bíblia. O próprio Jesus falou: porventura, quando eu voltar, acharei fé na terra? Será que os cristãos vão estar com fé que Jesus vai voltar? Vão estar vigilantes, meus irmãos? Será que muitos cristãos vão estar vigilantes? Ou vão estar dormindo e quando Jesus voltar, Jesus está voltando, e agora? Como é que vai ser? Minha vida, eu não me consertei, e agora? Vai ficar para trás, meus irmãos. Vai ficar para trás. Então a gente precisa estar vigilante o tempo inteiro. Assim como diz o texto, meus irmãos: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
Jesus vai vir de surpresa, meus irmãos. Jesus vai vir de surpresa porque Ele quer um preparo individual de cada um, de cada ser, de cada pessoa, meus irmãos. Ele vai vir de surpresa porque Ele quer ver o seu preparo. Ele quer ver você olhando para o céu e falando assim, não, eu vou me preparar, eu vou me resguardar, eu vou realmente buscar um preparo, uma santificação, porque sem santificação ninguém vê a Deus, meus irmãos. É preciso uma santificação, porque sem santificação você não sobe. Entenderam, meus irmãos? Sem santificação, sem um preparo, sem uma vigilância, você não sobe. Não é de qualquer maneira que nós vamos subir no arrebatamento. É preciso uma santificação e essa santificação é em cima da vigilância. Vigiai. Tá ok, meus irmãos? Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se porventura você ainda não deixou seu like, seu joinha nesse vídeo, deixe o seu like, seu joinha, para que esse vídeo também pegue mais engajamento e mais pessoas, mais irmãos nossos vejam o testemunho desse pastor e se preparem para a volta de Jesus sendo vigilantes. Tá ok, meus irmãos? E se porventura você gosta desse tipo de conteúdo, sonhos, visões, arrebatamento de espírito, acontecimento no tempo do fim, então se inscreva nesse canal, porque aqui nesse canal nós teremos muito conteúdo desse respeito. E dentro do mais, meus irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.